e tudo não flui com aquela, não pode fluir com aquela rapidez que fluíam os processos com os tribunais de alçada. Posso falar aqui do Tribunal de Alçada Criminal, que é o que eu trabalhei, e estava bem por dentro da máquina, é uma máquina que não parava. Mas hoje agigantou-se o Tribunal de Justiça, mas não se agigantaram os meios, entendeu? Não se agigantaram as medidas necessárias para que os processos fluam e sejam decididos com a rapidez que a população quer. Doutor Vilas, na opinião do senhor... E não desculpe interrompê-lo, mas não é porque os juízes, os desembargadores de hoje não trabalham. Se trabalham, tanto é que eles trabalham além do limite, e tanto além do limite que não tem... É muito comum você ver um desembargador hoje com um problema de saúde em decorrência do estresse. Um quadro de estafa. Na verdade, porque preocupa, quer você esteja na área criminal ou na área do civil, você, especialmente vendo na área criminal, aquele processo, aquele número, volume grande, você realmente se estressa. Liberdade, porque você está mais importante do que a própria vida. É um conceito, tão protegido pela Constituição quanto até o direito à vida. A liberdade, o legislador constituinte se preocupou talvez até mais intensidade que a própria vida do ser humano, né? E a liberdade é um conceito inerente à personalidade. Doutor Vilásio, só para o nosso telespectador ter um pouco mais de subsídio, eu queria incrementar um pouco essa nossa discussão, trazer um pouquinho de pimenta para o senhor na questão de volume de processo. A gente pega, houve um ministro, se eu não me engano, o ministro Lewandowski nos contando, quando ele fez uma palestra para magistrados europeus e também americanos, e um dos magistrados americanos, se eu não me engano, disse: o ministro Lewandowski, que o senhor precisa corrigir o tradutor, porque ele errou, quando disse que o Supremo Tribunal Federal tem 60 mil causas. Ele quis dizer, na verdade, 6 mil, né? Ele falou, não, é 60 mil mesmo. Um número que, para a realidade deles, cada juiz, cada ministro da Suprema Corte Americana tem 100 casos. E aqui, mais de quase 12 mil processos por ministro. É possível, doutor Vilásio, julgar isso na velocidade que se faz necessário, mas em especial com a qualidade que se faz necessário? 10 mil processos no ano? Bom, antes você lembrou muito bem o ministro Lewandowski. Também do Tacri, né? O ministro Lewandowski também pertenceu ao Tacri do meu tempo e ele conhece profundamente essa problemática toda. Aliás, foi uma grande joia que a Justiça recebeu da classe dos advogados, foi hoje ministro Lewandowski, que é o nosso também presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E... Não, Tribunal Superior Eleitoral. Superior Eleitoral, Brasília, isso. Aliás, eu falei Tribunal Regional Eleitoral porque também eu já fui juiz desse tribunal e ele me marca muito. E mais hoje, egresso do Tacri está lá, hoje Walter Guilherme. O nosso presidente hoje lá é o desembargador Walter Guilherme, de Almeida Guilherme. Grande magistrado, uma notável figura humana, não é? Então eu acho o seguinte, que com relação à sua pergunta, eu acredito que o grande número de processos, ele não pode assustar qualquer julgador, ele só preocupa. Mas se você fazer uma triagem, você vai verificar que nesses processos tem muitos que já estão com penas prescritas, outros que poderão você decidir de uma forma mais prática e rápida, porque não é o volume em si que preocupa o magistrado quando vai decidir uma questão, que há processos com 10, 20, 30 volumes. E para mim, eram os mais fáceis, porque de volume
qualquer coisa forma um volume. Você junta lá um jornal, ele fica desse tamanho, não é? Documentos desnecessários. São expedientes que às vezes vão para um processo, para um feito, e o juiz não pode deixar de mandar juntá-los, autuar, porque ele estaria aí cerceando talvez a liberdade de alguém, a atividade de um advogado, de um promotor. Mas hoje, apesar de as leis serem complexas e apesar da autonomia que os juízes têm e que o Poder Judiciário tem também, ele fica travado, porque não adianta a gente querer julgar rapidamente, porque você julgar rapidamente, você pode ocasionar uma nulidade no processo. Entendi. E começar tudo de novo. E quem aí, vai perder quem vai perder a sociedade, porque é um preso que às vezes vai para a rua, entendeu? Porque não foi cumprido um prazo, e com prejuízo para a sociedade mesmo, porque ele poderá vir a ser condenado no futuro. Tá certo. Doutor Vilas, vou pedir licença para o senhor. Sim, sim. Nós vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça. Nessa oportunidade, trazendo a entrevista do desembargador Evilásio Lustosa Goulart, que não bastasse ter sido presidente do Tribunal de Alçada Criminal, é de uma família inteiramente vocacionada para o Poder Judiciário. Acho que a gente precisa fazer menção ao pai do senhor, doutor Evilásio, que é um jurista amado e idolatrado pelo nosso Judiciário de São Paulo, e o irmão do senhor também, que tem uma presença marcante no Poder Judiciário e recentemente também se aposentou. Eu acho que tudo que o Judiciário fizer para essa família Goulart é pouco, porque a contribuição do senhor, do pai do senhor e também do irmão do senhor para esse poder é uma contribuição absolutamente inestimável, sem nenhuma bajulação, porque o senhor disso não precisa. Então, queria deixar registrado isso, mas já perguntando para o senhor se falta para o Brasil melhores leis ou se falta para o Brasil uma conscientização maior da população, porque a gente vê uma litigiosidade, principalmente na esfera civil, doutor Vilas, às vezes o próprio governo dando mau exemplo, tentando procrastinar feito, tentando não pagar quando se precisa, tentando se valer de expediente de precatório, depois tentando mudar a lei de precatório. Falta esse conceito de cidadania, não só para a população, mas também para os entes do Estado? Eu creio que sim. Eu acho que só a lei não basta. Se você não tiver a conscientização da população, e na população eu englobo todos fazem parte, desde daqueles da mais alta esfera àquela camada menos favorecida. Porque o Brasil, notadamente, é um país onde ainda precisa de muita educação. Não é verdade? Hoje estamos num período de pré-eleição e hoje se fala muito no voto consciente. E o que não adianta ter uma lei firme abrangendo o voto se a grande parte, ou uma parcela razoável da população não tem noção do que seja o voto consciente, não é? Eu mesmo, mutatis mutandis, para as leis penais e os magistrados, os julgadores, é a mesma coisa, e os advogados. Você tem a lei, mas se ela não é bem aplicada, ou se não se aplica, ela fica letra morta, não resolve. Porque grande parte das nossas leis, especialmente na matéria penal, elas não são enfrentadas como deviam pelo Poder Judiciário e também por aqueles que terão que receber qualquer punição. Eles não ligam mais para esse tipo de coisa. E tanto isso é exato que você veja que se você atropela e mata uma pessoa, você paga uma fiança e vai ainda assistir o enterro se quiser e até fazer uma brincadeira lá. Então, eu acredito que isso responda à sua pergunta. O doutor, um exemplo muito doutor Vilas, o professor chulo.